Saudações em nome de Jesus a todos os meus amigos e irmãos em Cristo. Este é o vídeo, esta é a gravação número 3 sobre este tema que eu tenho estado a ministrar há algum tempo, que tem a ver com desmascarar, expor, guerra ao ocultismo, sem medo, sem qualquer receio. O melhor que eu sei, da forma que eu acredito que Jesus fez e faria se estivesse no meu lugar, com toda a humildade estou a dizer isto. Nós não somos chamados para dar a nossa opinião, para acrescentar ou retirar daquilo que está escrito na Palavra de Deus. E eu peço ao Espírito Santo que me continue a dirigir. E eu creio que, naquilo que eu me apercebo, esta é a parte número 3, haverá mais um vídeo. Não sei se haverá mais, mas pelo menos 4 vídeos irão haver. E hoje, o que eu tenho sentido no meu coração, eu vou continuar a falar, e desta vez eu vou falar, no último vídeo eu falei sobre "Eis aí vos dou poder". Este vídeo é o mesmo, mas eu vou dar um título diferente por uma questão de quando aparece o nome, e vou falar sobre expor o ocultismo, e o título é "Ide, em meu nome, expulsai demónios". Foi Jesus que falou isto. Ide, expulsai demónios. Ele disse aos seus discípulos aquilo que ele fez. Ele nos dá poder e autoridade para fazer o mesmo como igreja. Nós não estamos a inventar, nós não estamos a fazer algo que o nosso mestre não tenha feito e nos tenha dado autoridade e poder para fazer o mesmo. Jesus disse em João 21, capítulo 20, versículo 21, quando ele ressuscitou e se encontrou com os discípulos, ele apareceu no meio deles e disse: "Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós". Ele tinha dito e disse depois a eles: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e debaixo da terra. Ide em meu nome, fazei discípulos. Pregai o Evangelho, curai os enfermos, expulsai demónios. De graça recebestes, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai". Vamos a isto. Eu não quero estar sempre a repetir o que falei antes. Eu tenho sempre aquela sensação, pronto, se alguém começar a ouvir este vídeo, que possa ter algum background, alguma referência, mas eu tenho que avançar. E eu vou avançar neste título: "Ide em meu nome, expulsai demónios". E eu vou pegar aqui, começar aqui com o capítulo 10 de Lucas, que eu já tinha mencionado no vídeo anterior, e que é tremendo. Há algumas coisas que nem eu próprio tinha ainda reparado e que me têm alimentado. E que diz assim, no capítulo 10 de Lucas, versículo 1, diz assim: "Depois disto, o Senhor designou outros 70, além dos 12, e os enviou de 2 em 2 para que o procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara". Era a grande oração. Rogai ao Senhor, ao Pai. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Há sempre poucos para o trabalho que é exigido. E depois ele diz assim no versículo 3: "Ide, ide, em meu nome, ide. Eis aí vos envio como cordeiros para o meio de lobos". Eu já volto a isto. Ide. E depois vou avançar. Portanto, isto era o capítulo 10, versículo 2, 3. Depois vou passar aqui para o versículo 16. "Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou". Jesus estava a enviá-los, estava-lhes a dar poderes temporário. Eu vou falar um pouco sobre isto porque é importante. Jesus, quando os comissionava aos discípulos, que estava a treinar, ele comissionava-os para uma certa missão e lhes dava poder sobre os demónios. Como está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 1, ele estava-os a comissionar, enviou-os e disse: "Ide, expulsai os espíritos imundos". Ele lhes deu autoridade sobre os espíritos, sobre os demónios, sobre os espíritos imundos. E depois diz assim: "Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, até os próprios demónios se nos submetem em teu nome".
ide em meu nome, expulsai demónios. Até os demónios se nos submetem. Eu quero continuar, é interessante este versículo, este capítulo. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Aleluia. Só isto era o suficiente para transformar a vida daqueles que ouvem. Foi Jesus que disse isso. Foi Jesus que disse a um grupo de discípulos que nem sequer ainda tinha entendido verdadeiramente o que se estava a passar. Mas Jesus lhes disse, ouça isto, eu vos dei autoridade, eu vos dou autoridade para pisardes. Serpente significa o demónio, o Satanás. E os escorpiões, que é o símbolo de todo o sistema demoníaco das trevas. E sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Veja estas palavras. Todo, nada, absolutamente. Todo o poder do inimigo, nada absolutamente vos pode causar dano. Aleluia. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Mas, entretanto, eu quero falar disto. Jesus enviou-os. Quero mencionar isto sobre a questão de enviar, haver poder para libertar as pessoas. Como eu falei, Jesus veio e quando lhe foi dado o livro para abrir, quando ele começou o ministério, ele abriu o livro em Isaías 61. Estava profetizado 700 anos antes acerca dele, e ele começa a ler, abre o livro, foi profético. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para dar as boas novas, para trazer as boas novas, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. E ele agora os envia, quando ele está em missão nos 3 anos e pouco, há missões que eles vão, e naquele momento, isto é importante eu explicar isto, naquele momento ele os capacitava, é como que ele colocava as mãos sobre eles, vão, expulsem demónios, curem os enfermos, preguem que o reino dos céus está próximo. E eles iam, e a unção que estava sobre eles operava aqueles milagres que Jesus lhes tinha dado autoridade. Mas é interessante isto que eu quero agora referir sobre isto. Eu já vou lá quando Jesus, vou mencionar hoje algumas vezes como Jesus foi e ministrou sobre o expulsar demónios. Mas Jesus, quando foi ao fim do seu ministério, Jesus disse-lhes, esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Ouça atenção. O tempo foge, vazia-se, mas eu acredito que isto é uma bênção para todos os que ouvem. Lucas 24, 49. Depois de 3 anos e meio de treinamento, eles foram o grupo de pessoas mais bem treinado da história. Eles viveram 24 horas com o autor da vida, com o homem mais perfeito, mais poderoso, que nunca falhou. Viram os milagres em primeira mão que jamais alguém tinha visto. E Jesus agora lhes diz, vocês não estão prontos. Ouça isto. Vocês não estão prontos ainda. Esperem em Jerusalém até que do alto recebais o revestimento de poder do Espírito Santo. Agora, eu vou parar aqui, porque eu vou voltar a esta parte, mas agora eu quero mencionar algumas partes. Está aqui em Lucas, portanto eu estava em Lucas 10, eu agora quero ir aqui para Lucas 8, referir rapidamente como Jesus ministrava, como Jesus expulsava os demónios. Não se esqueça disto, Jesus tinha um ministério triplo. A Bíblia diz que ele pregava o Evangelho, curava os enfermos e expulsava demónios. Resumia-se a 3 aspectos principais. Eu vou repetir isto porque é muito importante. Nenhum deles é mais importante que outro. Apesar que a salvação é o mais importante de todos. Mas ele disse, eu pregar o Evangelho, pregares, curar os enfermos, expulsar demónios. Significa que o expulsar demónios é tão importante como qualquer dos outros 2 aspectos. Então é importante nós falarmos sobre isto e como Jesus libertou os oprimidos, pôs em liberdade os oprimidos, libertou os cativos. Milhões de pessoas e pessoas que estão a ouvir estão oprimidas,
estão em trevas, estão numa mente completamente confusa, sem conseguirem pensar direito. Foi isto que Jesus veio fazer e que se engloba no aspecto de expulsar os demónios, libertar os oprimidos, pôr em liberdade os oprimidos, libertar os cativos. Agora, alguns aspectos tremendos sobre como Jesus libertava as pessoas dos demónios. E eu vou ler porque muito mais importante do que as minhas palavras é o que está escrito. Até para mim, quando eu comecei a ler, já li tantas vezes isto. É como que uma força vem sobre mim. É como uma certeza. Foi Jesus que falou. Foi Jesus que fez. No capítulo 8, versículo 26, uma passagem tremenda, cura do endemoniado de Jerusalém. Estamos a falar de pessoas já oprimidas e possessas. Como eu falei antes, isto é um processo, vai da depressão, e mais uma vez eu não quero criar aqui uma polémica, depressão não significa sempre possessão demoníaca, não é isso. Mas a depressão é o primeiro passo, é o primeiro nível para que se a pessoa não lidar com isso, vai entrar em opressão, que é uma atividade já satânica, contínua. E a opressão não sendo curada, vai levar à possessão, que é a pessoa já incorpora a uma entidade sobrenatural, a um demónio que já opera na vida dessa pessoa. Então eu agora quero aqui falar. Então rumaram para a terra dos Gerasenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demónios, que havia muito não se vestia, nem habitava casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Estamos a falar de pessoas já com uma certa perturbação mental, que nós sabemos que existem tantas pessoas. Só aqui uma parte. Quando você vê essas pessoas que conhece na sua cidade, que vivem que aquela atitude parece, chamam-lhe os malucos, chamam-lhe as pessoas loucas. Muitos deles, não todos, mas muitos deles, não são mais do que pessoas que vivem possessas por demónios. Eu estou a falar o que a Bíblia está aqui. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Isto era já o demónio a falar. Não me atormentes. Eu sei quem tu és, não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso por cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demónio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu-lhe Legião. Legião era um grupo de 6.000 soldados. Eram muitos, porque tinha entrado nele muitos demónios. Rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Rogaram-lhe os demónios a falar a Jesus: não me nos mandes já para o abismo. Ora, andava ali pastando um monte uma grande manada de porcos, rogaram-lhe que experimentisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Isto é uma das passagens em que vemos Jesus a expulsar demónios. Não se esqueça, eu estou a usar isto para depois falar que Jesus nos enviou a nós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Está escrito em João, capítulo 14, versículo 12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Parece impossível, mas Jesus disse isso, porque eu vou para o meu Pai. Não maiores em termos de intensidade, não maiores em termos de espetacularidade, mas maiores em termos de quantidade. Porque nós temos 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos a servir a Deus, enquanto Jesus teve um ministério de 3 anos. Por isso Jesus disse: maiores obras ainda fareis. Muito mais demónios expulsareis, muito mais pessoas serão curadas. É o que está a acontecer para o mundo inteiro. Para aqueles servos de Deus, Deus está a usar os generais de Deus, servos de Deus Altíssimo, que estão a ser usados por o mundo todo, mas isso nunca vai aparecer nas notícias, nunca vai aparecer nos telejornais. Mas Deus está a usar um exército de pessoas que não se dobram, homens e mulheres de Deus, que vão gastar a sua vida para que a verdade seja pregada. Alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Salmo 34, versículo 3. Para isto eu nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Este é um dos... e depois diz: então saiu o povo. Agora veja, Jesus o curou. Ele foi liberto de todos os demónios. E o louco, que todos conheciam há anos como uma pessoa louca, que andava por ali a fugir nos sepulcros, escondia-se nos cemitérios, era louco. Agora veja assim. Capítulo 8, versículo 35 de Lucas. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De facto, acharam o homem de quem saíram os demónios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Eles não queriam acreditar.
Mais uma vez eu quero aqui tanta coisa para falar. O objetivo de Jesus é sempre o amor, é sempre libertar os oprimidos, é sempre trazer a vitória, é sempre libertar aqueles que vivem amarrados pelo poder tenebroso das trevas. 1 João 3,8, para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aleluia. Agora vou aqui para Lucas capítulo 11, rapidamente. A cura de um endemoniado mudo, a blasfémia dos fariseus. Repare, outra coisa que eu quero chamar aqui a atenção. Nem sempre, mas muitas das vezes as doenças não são mais do que demónios que operam, que habitam no corpo das pessoas. Não sou eu que estou a falar isso. Veja aqui Lucas capítulo 11, versículo 14. De outra feita, estava Jesus expelindo um demónio que era mudo. Um demónio que trazia uma doença a uma pessoa, fazendo com que fosse muda. Aqui está escrito. E aconteceu que ao sair o demónio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Lucas capítulo 13, rapidamente. Este é outro. A cura de uma enferma, mais uma vez no aspecto de que muitas das doenças que as pessoas têm não são mais do que elas a servirem de cavalo a um demónio que habita nelas. Durante anos, até que um dia sejam libertas, até que um dia o poder de Deus venha sobre elas, até que um dia a Igreja exerça a função para a qual Jesus nos chamou. Trazer a liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. Não sei o que é que a Igreja anda a fazer. É uma expressão, não sei o que é que a Igreja anda a fazer. Faltam-lhes poderes. Esta seria outra pregação. Agora veja aqui, capítulo 13 de Lucas, versículo 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Veio uma mulher possessa, está escrito, possessa de um espírito de enfermidade. Há espíritos de enfermidade que habitam, que trazem enfermidades às pessoas. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder se endireitar-se. Aquelas pessoas que andam encurvadas. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Glória a Deus. Estou a falar aqui nestes poucos minutos sobre como Jesus operava no seu ministério, não só de pregar o Evangelho, curar os enfermos e libertar os oprimidos e expulsar os demónios. Agora, rapidamente, eu quero ir a Mateus. Mateus capítulo 12, versículo 42, 43, em que Jesus explica aqui uma revelação tremenda. Raramente Jesus, esta talvez a única passagem que fala sobre isto, que ele ministrou como é que o mundo do Espírito opera. Numa outra passagem que eu falei, eu não continuei, mas Jesus depois explica, quando ele libertou a pessoa que estava oprimida, os fariseus, os religiosos da altura, levantaram-se contra ele e acusaram-no, disseram assim, ele expulsa os demónios pelo dedo de Belzebu, porque Belzebu é o príncipe das moscas, tradução à letra, príncipe das moscas, era o príncipe dos demónios, é como se fosse Satanás. Estavam a acusar Jesus que ele libertava, expulsava os demónios pelo poder de Satanás. E Jesus explica-lhes e diz assim, se eu expulso os demónios por Satanás, por quem é que os vossos pais o expulsavam? E ele depois diz assim, se eu expulso os demónios por Satanás, o reino não pode estar dividido contra si mesmo. O reino de Satanás não está dividido contra si mesmo, senão não subsistirá. Mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, certamente chegou a vós o reino dos céus. Ele estava a dizer, e aqui há um outro ensino, que o reino de Satanás, o reino das trevas, é um reino tremendamente organizado. Eles causam o caos na humanidade, causam o caos e vão causar tragédia atrás de tragédia na humanidade, mas entre eles, no reino, eles vivem tremendamente organizados, com hierarquias, com Satanás e todas as hierarquias por aí abaixo. Como fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que eu falei no primeiro vídeo, em que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, nós não temos que lutar contra as circunstâncias, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra as potestades deste reino tenebroso.
É contra eles, e contra eles a Bíblia nos diz que Deus nos deu armas que não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Deus nos dá armas que não são carnais, não são pistolas, não são espingardas, não são armas que nós conhecemos neste mundo, mas armas que são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E agora, rapidamente, aqui em Mateus capítulo 12, versículo 43, ouça isto, porque isto é mais um ensino. É tremendo saber isto. Quando alguém é liberto, pelo poder do alto, alguém é liberto, Jesus explicou isto, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Ou seja, os demónios querem encontrar um corpo no qual habitam para poder operar nesta terra. Ou seja, um demónio não pode, como um espírito, não pode andar aí como uma nuvem no ar a operar. Não. Os demónios, para operar neste mundo, que é um mundo físico, nada consegue operar sem ser através de um corpo. Como Jesus não pode operar nesta terra agora, o Espírito Santo não pode operar sem ser incorporar. Nós somos o templo do Espírito Santo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vós sois o templo do Espírito Santo. Então, eu sou a boca de Jesus. Jesus não pode operar nesta terra agora, o Espírito Santo, sem incorporar aqueles que se rendem a Ele. Eu sou as mãos de Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Está em Colossenses, capítulo 1. Cristo em vós, a esperança que a glória de Deus se possa manifestar nesta terra. Então, o mesmo se passa com os demónios que não têm um corpo corpóreo, vamos lá dizer assim, não têm um corpo físico, têm que habitar. Então, o demónio, quando sai, quando é expulso, ele anda por lugares áridos e procura repouso, porém não o encontra. Agora, olha isto. Isto foi Jesus que estava a falar. Por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Uma pessoa é liberta do poder das trevas, mas depois não se enche da presença de Deus, da palavra de Deus. Continua com a sua vidinha. Continua a fazer o que lhe apetece. Existem tantos exemplos, eu conheci tanta gente assim. E o demónio sai, eu saí, mas ele vai voltar e vai tentar entrar novamente. E depois Jesus disse assim, ele disse, eu voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado e não encontrou-a completamente vazia, arrumadinha, então ele diz assim, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Que grande ensino está aqui. Agora, rapidamente, ainda quero terminar neste vídeo, eu quero passar agora para a fase em que Jesus nos envia a nós. Em que Jesus nada fez sem a unção do Espírito Santo. Toma atenção a isto, também é muito importante. Jesus disse aos discípulos, esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, com um propósito. No fundo, ele estava-lhes a dizer, vocês tiveram o melhor treinamento, vocês estiveram comigo este tempo todo, tiveram o melhor ensino, vocês viram em primeira mão os milagres que eu fiz. Nunca houve um grupo de pessoas tão bem treinado, mas Jesus diz assim, não estão prontos. Esperem até que o poder do alto venha sobre vós, o poder do Espírito Santo. Porque quero-vos dizer uma coisa, irmãos e amigos, que ninguém ouse ou menospreze, ninguém ouse enfrentar o inferno, o poder das trevas, sem o poder do alto. Jesus foi bem claro nisso. Ninguém menospreze o poder das trevas, porque será completamente paralisado. E num próximo vídeo, que eu não vou ter tempo agora, eu vou falar em Atos 19 sobre o que aconteceu a pessoas que tentaram expulsar demónios que não estavam preparadas para o fazer, o que lhes aconteceu. E Jesus, a Bíblia diz em Atos capítulo 10, 38, Jesus nunca fez nada sem ser revestido com o poder do alto. Ele não foi para o deserto, no capítulo 4 de Mateus, para enfrentar Satanás, sem receber primeiro o revestimento do Espírito Santo, como eu falei. E Jesus diz em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Está lá escrito. Atos capítulo 10, versículo 38. Eles disse, esperai, e quando o poder do alto veio, eles foram enviados. E aqueles mesmos discípulos estavam cheios de medo.
Apesar de terem estado com Jesus aquele tempo todo, está lá em João capítulo 20, versículo 19, que eles estavam escondidos atrás de portas fechadas, com medo dos judeus, por causa daquela confusão que tinha havido com a crucificação de Jesus. E agora eles estão escondidos com medo. Mas estes não eram os mesmos discípulos que tinham estado com Jesus aquele tempo todo e agora eles estão com medo? Mas esses mesmos discípulos, quando receberam o poder do alto no dia de Pentecostes, os mesmos, contra os mesmos judeus, saíram às ruas de Jerusalém e no mesmo dia pregaram uma palavra tremenda. E num único dia, 3.000 pessoas entregaram a vida a Jesus. Glória a Deus. Eu vou terminar aqui, são 25 minutos. Eu vou continuar num próximo vídeo a falar sobre não deis lugar ao diabo. Há coisas que nós fazemos e há coisas que nós não devemos fazer. E há coisas que as pessoas fazem que dão direito legal ao inimigo de atuar nas suas vidas e é a altura de fechar essa porta pela palavra de Deus, por aquilo que Jesus disse. Glória a Deus. Aleluia. Só aqui para terminar, além de Jesus, depois nós vemos no livro de Atos, quando os primeiros discípulos começaram a ir, eles faziam exatamente aquilo que Jesus tinha feito. Ou seja, não foi só para Jesus. E nós vamos ver que os discípulos foram, e não foi só para os discípulos, é para todos aqueles até ao fim desta era, que ousarem crer e vão em nome de Jesus e têm o mesmo poder para expulsar demónios. Eu tenho tantos testemunhos sobre isso. O próprio Filipe, evangelista Filipe, no capítulo 8 de Atos, rapidamente, só para terminar aqui, no capítulo 8 de Atos, que eu quero ler esta parte, só para deixarmos um versículo em como os próprios discípulos faziam a mesma coisa que viram Jesus fazer. Filipe prega em Samaria. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Número 1, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. É como eu costumo dizer, o milagre vale mais que 1000 palavras. A unção, o poder do alto, uma experiência com o Espírito Santo muda a nossa vida para sempre. Ouse crer, ouse ler a palavra, ouse crer que há um poder sobrenatural. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Olha aqui o ministério triplo. Pregava a palavra, os paralíticos e coxos eram curados, e os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz. Libertar os oprimidos, pôr em liberdade os oprimidos. Aleluia. Glória a Deus. Até ao próximo vídeo.